Vamos desmascarar juntos o dia de Bolsonaro. De manhã, ele passeou pelas cidades da periferia de Brasília. Os comentários são do economista Eduardo Moreira, do deputado Alessandro Molon e do senador Randolfo Rodrigues. Caiu alguma coisa? Vocês acham que o povo quer trabalhar? Tomar cuidado, vai trabalhar, certo? A gente viu, mais uma vez, o presidente fazer o contrário do que o ministro da Saúde dele está dizendo que deve ser feito, né? Ontem o ministro da Saúde deu uma entrevista coletiva reforçando a importância das pessoas manterem o isolamento. E o que é que a gente está vendo? O presidente fazer o contrário disso, né? Hoje ele foi para alguns lugares no Distrito Federal, algumas cidades satélites, fora do plano piloto, e promovendo aglomerações, né? Quer dizer, estimulando as pessoas a se virarem, a darem o seu jeito, dizendo que não tem mesmo como ficar em casa, que tem que ir para a rua trabalhar. O que um líder de verdade faria, ao contrário do que fez o presidente hoje, né? Naquela conversa que ele teve lá com um vendedor de churrasquinho, né? Um trabalhador informal, autônomo, por conta própria, faria o seguinte: olha, você não deve ficar aqui, nós estamos pensando saídas para garantir a sua sobrevivência, a sobrevivência da sua família. Isso que o senhor está fazendo aqui é arriscado, né? Não vamos nos aglomerar. Mas ele faz o contrário disso, né? O contrário do que todos os líderes mundiais sérios estão fazendo, que é apostar no isolamento, porque essa é a única maneira da gente diminuir a velocidade de propagação do vírus. Quando retornou, como já é habitual, Bolsonaro ofendeu a imprensa na porta do Palácio do Alvorada. Agora, quando fala em serviço essencial, está lá no meu decreto que vocês são essenciais, essencial é qualquer trabalho que sirva para o homem, para a mulher, levar um leite para as crianças em casa. É vocês mesmo que estão trabalhando aqui. Sem máscara ninguém. O vírus está aí. Vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô. Não como moleque. Aqueles que não têm um mínimo de humanidade, trabalham mesmo na lógica, somente na lógica econômica, até para estes, essa lógica é errada. Porque com mais mortos, você prejudica a economia também. Então, veja, a Itália teve que se curvar à realidade depois. O Reino Unido teve que se curvar à realidade depois. Os Estados Unidos, o Trump, hoje, desesperadamente, está pedindo para as pessoas irem para casa. Então, todas as experiências do mundo, você citou o Japão. O Japão relaxou suas normas e agora está tendo que modificá-las. Não é possível que de 157 países do mundo, 156 estejam errados e somente o presidente do Brasil esteja certo. A primeira medida provisória do governo é para salvar o sistema financeiro. Hoje, para se ter uma ideia, eu queria aqui citar isso, o Brasil deveria fazer um esforço de guerra para manter as pessoas em casa. E defende uma renda mínima. Ora, Eduardo, o governo, no começo da crise, a primeira medida provisória desse governo deveria ser, olha, aqueles que vão ficar em casa, está garantido uma renda mínima de R$600, R$1.200. Mas não foi a primeira medida, e ali não ter sido a primeira medida, quando o governo veio a falar disso, quando as pessoas já estavam passando fome em casa, veio a falar de uma renda de R$200. R$200. Isso é muito importante lembrar, senador. Pessoas. Muito importante lembrar, porque o governo veio à televisão falar que, olha, nós fizemos um plano de R$600, de R$1.200 para as mães de família. Isto não é verdade. Isso foi proposto pela oposição, porque a proposta do governo era uma proposta, as duas propostas principais do governo. A primeira, todas as empresas podem mandar os empregados para casa durante 4 meses sem demitir e sem pagar um centavo. Essa foi a primeira medida. E depois, a medida foi o seguinte: olha só, a gente vai dar uma ajuda para as pessoas que agora não têm o que vender, não têm com o que se sustentar, de R$200 por mês. Então, o que o governo propôs foi isso. Os R$600, R$1.200 foi feito pela oposição, e aí sim,
com um acordo com a participação do centro e de outros partidos. Mas o governo não tem nada a ver com isso. Importantíssimo falar isso. Não, o governo foi derrotado na Câmara.